antiga aliança, o povo de Israel foi dividido em 12 tribos. Todas as outras tribos tinham que dar o dízimo dos alimentos para a tribo de Levi, porque a tribo de Levi ficava peregrinando com o templo móvel. O templo já não existe mais. Quando o Messias foi crucificado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não ficou pedra sobre pedra. Acabou-se. Foi o sinal que o Criador deu para a expansão do reino, que era a pregação do Evangelho, do verdadeiro e genuíno Evangelho, aos 4 cantos da terra. Vos enviarei a Samaria, etc., até os confins da terra. Portanto, hoje não existe ordem nenhuma mais para existir templo. Todos os templos e denominações institucionalistas religiosas são heréticos e nenhum tem 100% da verdade. Porque eu sou prova viva. Já estudei cada um. Sei todas as doutrinas que são pregadas em cada um. Assembleia, Batista, Metodista, Presbiteriana. Sim, Presbiteriana. Você acha que não tem heresia lá? Tem muito. Eu podia citar aqui no mínimo 7 heresias que tem lá. Só na IPB. Deus é amor. Essas neopentecostais, IURD, ICAR, então nem se fala. Mundial, todas, sem exceção. Porque todas estão em rebeldia contra o Criador. Porque nenhuma delas foi ordenada pelo Criador a ser construída e fundada. E aí eles chamam aqueles que não frequentam templos de desigrejados. E dizem que os tais, os desigrejados, são os rebeldes. Estão em rebeldia contra o Criador. Como? Se não tem nenhuma ordem para frequentar templo e denominação. Tem ordem para você congregar, se possível. E congregar é uma palavra grega chamada epsinagogen, que significa ajuntamento espiritual do alto. E isso não significa estar fisicamente, mas espiritualmente. Quantas vezes Paulo estava preso, o apóstolo Paulo? Por exemplo, quando ele foi escrever a carta aos Colossenses, ele escreveu toda a carta preso. Não estava congregando em nenhum lugar. Ele era rebelde por causa disso. João Batista era um rebelde. Estava no deserto. O apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse na ilha de Patmos. E aí? Ele estava congregando lá. Estava preso, exilado lá, como escravo. Então, eles também são desigrejados. Agora eu vou corrigir aqui este termo também. Desigrejado. Não existe desigrejado algum. Porque o termo desigrejado foi dado erroneamente como uma espécie de difamação e calúnia a quem não frequenta denominação, templos de pedra religiosos, instituições tradicionalistas voltadas para o gospel, a religião, ou ao evangélico, chamado hoje. Então, o termo desigrejado, em segundo lugar, não existe. Ninguém é desigrejado. Por quê? Porque para você ser desigrejado, você primeiro precisa estar dentro da igreja. Você só pode estar dentro da igreja se você for um regenerado para fazer parte do corpo do Cordeiro. É assim que você faz parte da igreja, porque a igreja é o corpo do Cordeiro, não a denominação, a instituição. Logo, para você fazer parte da igreja, estar uma vez dentro da igreja, você tem que se converter. Para se converter, você precisa crer. Para você crer, você precisa ouvir o evangelho verdadeiro. Ao ouvir o evangelho verdadeiro, Romanos fala isso, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Você faz parte da igreja. Isso é igreja. O corpo do Cordeiro é a igreja. Então, um eleito que creu, se ele é eleito é porque ele vai crer, se ele creu porque ele foi um eleito, ele é um eleito, ele já faz parte da igreja. Então, igreja é isso, os eleitos espalhados no mundo todo. Os que podem congregar, se reunir, estão congregando em algum lugar, nas casas de algum irmão, etc. e tal. Não quer dizer que, agora eu vou dizer, o desigrejado
que ele seja um desigrejado. Não existe isso. Porque se ele já esteve dentro do corpo, é impossível ele sair do corpo do Messias. Ninguém sai do corpo. Por quê? Em Corinto, o apóstolo Paulo, ele falou isso. Aquele que está no Messias, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esta nova criatura não tem como tornar a velha criatura novamente. Se ela voltar para o mundo e permanecer lá, é porque nunca foi salvo, não é que deixou de ser salvo. O Espírito Santo não é um tolo, o Espírito Santo não é alguém que, eu vou salvar agora, ele vai pecar amanhã, então ele vai ser eu vou desgenerá-lo. Não existe isso. É uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Que parte do já passaram você não entendeu? E eis que se fizeram novas. Portanto, não existe desigrejado algum. São hereges. Todos os que falam isso são hereges. Os que falam, esses falsos profetas que falam o desigrejado, são hereges. Não existe ninguém desigrejado. Se alguém não vai a um templo ou denominação ou instituição religiosa, ele é o que então? Ele é um não denominacionado. Bem diferente. E isso não significa que ele está em rebeldia ou errado. Pelo contrário. Por que eu vou frequentar um lugar onde estão pregando heresia? Eu me alimento aqui da palavra mesmo. Eu tenho minha Bíblia aqui, minha palavra. Eu leio aqui, eu estudo aqui. Eu vou na casa de um irmão da mesma fé e vamos lá conversar sobre a Escritura com ele. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, disse o Messias. Depois de 2000 anos, o povo ainda não entendeu que a igreja, no grego koine, eclesia, não são templos de pedra ou instituições religiosas, mas os eleitos e as eleitas espalhados no mundo todo. O corpo do Cordeiro não são denominações, mas todos os eleitos e as eleitas no mundo. Não existe ninguém desigrejado, pois é impossível, uma vez já estar no corpo do Cordeiro, sair dele. Ninguém sai do corpo, pois é uma nova criatura e tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17. Templos de pedra e instituições tradicionalistas não passam de locais heréticos onde se é pregado engano, meias-verdades e dogmas farisaicos e pagãos. São réplicas do templo móvel do Antigo Testamento, só que heréticas. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, Hebreus 10, 25. O termo congregar-nos é epsinagogen. Epi, do alto, sinagogen, ajuntamento. Não tem nada a ver com ir em templos de pedra ou denominações, mas refere-se a algo espiritual. Então você vê que o sistema religioso é um câncer no mundo. A verdade não precisa de templo religioso. A verdade não precisa de denominação religiosa. Porque a verdade existe por si só. O Messias é a verdade. Ele é a única verdade absoluta. Nesse sentido. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Dízimo, que é alimento, não é para templos e denominações, porque isso já acabou. O templo já acabou. A casa do tesouro já era, não existe mais. Hoje nós somos o templo. Paulo fala isso em 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 6. Não sabeis vós que sois o templo do Criador, morada do Espírito Santo. Quem que é o templo hoje? Este corpo. E não aquelas 4 paredes que a maioria desses alienados vão todo fim de semana barganhar com um ser que eles criaram com a própria mente. Que eles pensam que se você dar 10% do dinheiro que você ganha, suado do seu trabalho,
ele vai retornar mais para você. Ou seja, você vai na esperança de receber algo em troca da parte de algum Deus que você inventou na sua mente, porque o Criador não é isso. Ele é o dono, o dono do ouro e da prata, e ele fez o rico e fez o pobre. Então não é que você vai dar para receber. Também não é que você vai dar dinheiro como um agradecimento pelo que você já ganhou, porque dízimo não é dinheiro. Então, espero que tenha ficado claro essa parte. Vamos voltar para os textos.